E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Você está no canal Tiago Gomes e hoje a gente traz um vídeo muito interessante que é sobre o livro mais difícil da Bíblia, né? Qual é o livro mais difícil encontrado na Bíblia que eu particularmente acho e muitos teólogos também acham, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre esse livro. Eu espero que você goste. Não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui alguma coisa, alguma sugestão. E espero que esse vídeo sirva para você refletir um pouco do que vamos conversar sobre o livro mais difícil da Bíblia. Quando nós E aí, olhamos vamos lá? para as Escrituras, em especial no Novo Testamento, a gente tem algo muito interessante. Quando olhamos para os evangelhos, a gente tem ali a manifestação, os ditos sobre a vida e ministério de Cristo, né? Quando a gente olha para o livro de Atos, o livro histórico, nós temos essa propagação dessa mesma manifestação que ocorreu nos evangelhos. Quando a gente olha para as cartas paulinas, a gente tem a interpretação de toda a doutrina que está correspondendo ao Novo Testamento e ao judaísmo e cristianismo, né? E por fim, no livro de Apocalipse, a gente tem a consumação, né? Final de tudo, né? Então, quando a gente olha para o livro de Romanos, a gente tem uma belíssima carta, um belíssimo livro, né? Que a gente tem que se perguntar principalmente ou basicamente algumas perguntas simples, né? Quem foi o destinatário, né? Quem foram os destinatários, ah, onde e ah, qual é o objetivo dessa carta e as doutrinas nela que ela contém, na verdade. Então, assim, é uma carta muito complexa, dividida em 16 capítulos, onde Paulo, que ele se apresenta no capítulo 1, ele vai se apresentar como Paulo, a gente entende isso, enfim, e no decorrer dos parágrafos e dos demais capítulos, né, a gente vê vários assuntos, ele está tratando vários assuntos. E um dos temas de debate dessa carta, que os estudiosos entendem, né, e as dificuldades que contém, é para quem Paulo está falando. Ele está falando para uma audiência judaica, judaica, ou ele está falando para uma audiência gentílica, né, os gentios, os não-judeus. Ou ele está falando para ambos. Eu defendo isso aqui, os dois, ambos. Na minha visão, nos meus humildes estudos, vamos dizer assim. Então, é uma carta muito complexa, porque ela fala de muitos assuntos. Ela fala da depravação, ela fala da vida pelo Espírito, ela fala da lei versus graça, ela fala da soberania dos capítulos 9, 10 e 11 de Deus, ela fala de muitos aspectos doutrinários que nos ajuda a refletir e ajuda a igreja a refletir ao longo desses 2000 anos, né? Mais de 2000 anos. E às vezes a gente não entende o que Paulo está querendo falar em determinados pontos, né? Por exemplo, capítulo 7, por exemplo, é um capítulo 7 muito debatido sobre de quem Paulo está falando ali. Do personagem que ele fala ali, se é o personagem cristão, não cristão ou convertido, vamos dizer assim. E isso é muito interessante nessa carta, porque além dela ter esses assuntos que levam outros assuntos, são ampliados para mais e mais assuntos, a gente tem também um ponto muito literário, muito bom, segundo os estudiosos, né? A forma estilística como Paulo escreve, o uso de alguns elementos literários que não se encontra, só se encontra na verdade com ele, né, com Paulo, no Novo Testamento, e isso ajuda a tentar entender os argumentos que ele está levando para essa audiência judaica e gentílica, né, e dos assuntos que ele trata, e do que deve ser usado para hoje ou não, entendendo? Então, Romanos, quando você lê Romanos, para mim é o livro mais complicado
da Bíblia, segundo, com Efésios. Eu sei que muitos tendem a lembrar de Apocalipse, né? E Ezequiel no Antigo Testamento, né? São livros complicadíssimos também, mas ali são mais complicados por conta dos símbolos, né? Os assuntos em si citados, doutrinários, vamos dizer, não são tão difíceis, não. Ali é mais por conta da simbologia e tal, do Apocalipse, porque envolve o código muito diferente e até que alguns códigos, né, da simbologia é, era só conhecida para João e para os destinatários. Já Paulo, ele é livre, 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 livre para falar praticamente sem simbologias. Se há simbologias que eu lembro aqui é bem básica, né? Mas os assuntos em si, abertamente falados, são assuntos que mostram a complexidade dessa carta e como ela é incrível, né? Eu vou mostrar aqui um comentário que saiu pela editora Vida Nova dessa carta e eu vou explicar um pouco sobre ele e a importância desse comentário no estudo dessa epístola para o pessoal que gosta de estudar, os pastores em especial e os líderes, né? Precisam estar bem afiados aí em expor Romanos, para quem gosta de pregar e tal, e para quem gosta de ensinar, né? Porque é uma carta incrível. Tenho aqui o comentário aqui de Romanos, e que saiu da editora Vida Nova em janeiro, esse ano, lançamento, né? Bichinho aqui bem pequenininho, né? Só 1.300 páginas. Que pena que tá ao contrário aí, né? Na câmera tá ao contrário. E por que eu tô falando desse comentário? Porque é um comentário exegético, né? Vou explicar isso já já. Porque a, as obras literárias de comentários dos livros do Novo Testamento e da Bíblia em si, eles são comentários que são soltados lá fora há muitos anos, né? E quem é o responsável por esse comentário aqui é o comentarista Douglas J. Moore, que ele é um PhD no Novo Testamento, professor, escritor e pesquisador, e ele nos ajuda, ou vai nos ajudar, a entender melhor o livro, embora seja um livro técnico, um comentário técnico exegético, que envolve a língua grega, a interpretação, o significado de cada verso, o contexto e tal. Ele se responsabiliza em entregar um material muito complexo em uma linguagem simples para que todo mundo tenha acesso a estudar essa carta, né? O Douglas Moore é incrível, né? Eu comecei a ler algumas obras dele, eu acho que desde o ano passado, e a editora Vida Nova ela lançou esse material porque esse material já é um material ele está atualizado, mas ele é um material que foi lançado há 20 anos atrás, então ele sofreu uma atualização, porque enquanto a gente lança um material, né, um escritor lança um material, as pesquisas literárias, arqueológicas vão acontecendo. Então ele precisa ser atualizado em algumas coisas. Então esse material aqui ele está atualizado, esse comentário aqui, muito bom, né? Comecei já a estudar ele um pouco e ele faz parte dos comentários da linha. Esse comentário que é em inglês, traduzido agora para português, lançado no Brasil, ele faz parte de uma linha de comentários exegéticos lá fora, que é o Novo Comentário Internacional do Novo Testamento. Então, o Douglas Moore, ele entende a responsabilidade de comentar essa carta. Ele veio aqui no Brasil algumas vezes, ele veio até aqui falar um pouco sobre esse comentário. E a importância de Romanos para a fé cristã, para a vida cristã e para o conhecimento cristão, né? Para a gente entender como é que é feito e tal, todo esse processo. Infelizmente, o material sempre publicado lá fora demora muito tempo para chegar aqui, a não ser que você tenha condições e saiba ler inglês para você estar por dentro das pesquisas desenvolvidas lá fora e do todo o compacto
acadêmico que os especialistas falam, né? E o Douglas Moore, ele é puritano, ele é um ex-puritano, né? Segundo alguns dizem, né? Reformado, conservador, né? E pelo que eu vi sobre, pelo que eu li sobre ele, pelo que eu vi as pessoas falando sobre ele é um comentarista incrível, incrível mesmo. Só para vocês terem uma ideia, tem um jovem pastor e exegeta que ele foi aluno do Douglas Moore e ele ah, já leu mais de 50 comentários, né? Os principais comentários do mundo lançados. Ele fala que esse comentário de Romanos ele é o melhor comentário já lançado em qualquer época, em qualquer língua, né? Então, pode ser que eu lance alguns vídeos relacionados aqui a esse comentário, né? Ou praticamente os meus estudos. Eu gosto muito do livro de Romanos. Ah, é um livro que, quando eu li a primeira vez, ou algumas vezes, quando eu li inicialmente, eu percebi que era muito difícil o livro. E depois eu vim descobrir que esse livro, para os teólogos, ele é o livro mais complexo da Bíblia. Ou pelo menos do Novo Testamento, porque eles colocam os livros como base. No topo está o livro de Romanos, né? E eu pretendo fazer algumas pesquisas, alguns estudos dentro com esse livro aqui. Pode ser que eu lance alguns vídeos relacionados à Carta de Romanos, ou alguma coisa polêmica que tenha, alguma dúvida, alguma dupla interpretação, tripla interpretação. E eu gostaria de saber, para você, qual é o livro mais difícil que você já leu da Bíblia, quais são as suas dificuldades e quero que você compartilhe esse vídeo aí se você gostou, né? Só um vídeo rapidinho só para a gente conversar um pouco sobre o livro mais difícil da Bíblia, né? Botei o título para ficar bem interessante e apresentar essa obra acadêmica que tem sido ou é, né? Um dos lançamentos acadêmicos assim mais expressivos da editora Vida Nova, né? Espero que você possa adquirir o livro, né? Não estou fazendo propaganda aqui para nenhuma editora, mas ajuda você a crescer aí, a entender a, as complexidades e os detalhes dentro das cartas que a Bíblia contém, né? Desse livro incrível que é o livro de Romanos e é muito top, tá bom? Fique com Deus. Não deixa de deixar o like, não deixa de deixar o like, olha, ficou bem legal aí. E compartilhar esse vídeo se você gostou, né? É óbvio, tá? Abraço.